Olá pessoal, meu nome é Eduardo Miranda e estou aqui de volta como prometido. Isso mesmo, vamos aproveitar o embalo, do lançamento Andor da Disney Plus e falar de alguns produtos que estão no atraso, que eu sei bem que eu estou no atraso, e vamos tentar matar esse atraso um pouquinho de cada vez. E aproveitando, como eu já falei, o embalo do lançamento de Andor, vamos falar de Obi-Wan Kenobi. Eu estava hesitando muito falar de Obi-Wan Kenobi, porque, assim, eu acho que de todos os lançamentos para o streaming, de séries da Disney Plus e Lucasfilms, eu acho que tão cedo não vai haver um tão expressivo quanto esse. Obi-Wan Kenobi, ele é um dos principais personagens da saga de Star Wars. Ele estava sendo prometido um filme spin-off, justamente com o tema que a série da Disney Plus ia abordar, que era esse período dele em Tatooine, acompanhando o crescimento do Luke, protegendo ele, mantendo escondido a ele e ao Luke, quando ele entrega aos Lars a criança, o Owen e a Beru, que ele vai chamar de tios. E, assim, eu realmente digo, não houve maior expectativa do que a série do Obi-Wan Kenobi. E é muito triste dizer que, contra tudo e contra todos, essa série conseguiu decepcionar em vários aspectos. Não foi só em um ou dois aspectos que ela realmente pegou e disse para o fã: olha, o que você ama está na mão de quem não entende de Star Wars. Parece que as pessoas que estavam envolvidas na produção, envolvidas na história, envolvidas no roteiro, nunca viram Star Wars. Ou pelo menos a saga clássica, Não entendem o que é o personagem, não entendem o que é a situação, não entendem o que foi colocado na tela, as mensagens, os telegramas que foram enviados para os fãs sobre o que aconteceria nessa saga. É com muita tristeza, sabe? É com o coração rasgado mesmo, que esse vídeo para falar de Obi-Wan Kenobi não vem aqui para que eu chore, como chorei com Rogue One. Não vim aqui para que eu perca a fala, para que eu pague mico de tão emocionado que eu fiquei. Vim aqui para poder falar toda a minha decepção e dor de ter visto a inabilidade em lidar com um personagem tão icônico como o Obi-Wan Kenobi. Principalmente tendo Ian McGregor, que viveu o personagem envolvido nisso. Você tem o Hayden Christensen repetindo o papel de Anakin e Vader. E tantos outros que foram escalados e convocados para poder fazer esse gol certo, fazer essa... Meu Deus, assim, trabalhar Star Wars, e principalmente com o personagem principal, dentro de um período da saga importante como esse, não parece ser tão difícil. Não, é meio impossível a pessoa errar. É aquele gol sem goleiro que o cara chuta para fora, sem nenhuma razão específica. É difícil você entender um Jedi tão disciplinado como o Obi-Wan tão metódico, tão estratégico, tão cheio de malícia, tão cheio de estar desta forma em Tatooine. Ele não está perdendo, ele está ganhando. Ele conseguiu se esconder e conseguiu esconder o Luke. Ele não está depressivo, ele não desacreditou absolutamente nada. Tudo que ele planejou deu certo. Eu não entendo quando colocam ele naquela fábrica de carne de baleias da areia, cara. Porra, já não tem bicho suficiente em Tatooine para inventar baleia da areia?
uma fábrica de carne. Obi-Wan começa como um açougueiro depressivo que fica stalkeando a fazenda dos Lars, quando na verdade ele não devia stalkear. Ele devia fazer parte do dia a dia dos Lars. Deveria ser óbvio ele chegar lá, ser recebido pela Beru, pelo Owen, que já estaria um pouquinho do tipo assim, pô, cara, você deixou a criança aqui e vai ficar até quando chegando aqui em casa? Meio incomodado com aquela visita constante do Obi-Wan. Você deveria ver um Obi-Wan logo no início, conversando com o mestre dele, com o Qui-Gon Jinn. O início deveria ser na caverna, na posição de concentração Jedi, e o Qui-Gon Jinn toma a instrução na cabeça, porque afinal de contas, o próprio prólogo que eles colocam com a saga prequel, acaba com Yoda falando que nesse planeta ele vai estar com um velho amigo. E não era meio óbvio ele já começar com um velho amigo? E pelo contrário, ao invés de ser o tal açougueiro depressivo, ele já ser um cara que está se preparando para o momento em que ele tem que estar em ação, treinando com o mestre dele tudo e muito mais, para que ele possa enfrentar o Anakin, que tem muito mais midi-chlorian do que ele, muito mais forte do que ele. Ou Darth Vader, né? Agora com a armadura. Olha, sinceramente são coisas que eu não entendo como se perde tempo com personagens insípidos como os Inquisitores, se você tinha ali uma trama muito maior que aquilo. Tá, você quer botar os Inquisitores para poder haver ali o perigo de sequestrar o Luke? Legal. Ou até mesmo o perigo de sequestrar a Leia e deixar o Luke descoberto? Interessante. A menina que faz a Leia é muito interessante. Ela tem o espírito da Carrie Fisher. Foi gostoso ver Alderaan, ver o Bail Organa, a esposa, a dinâmica deles em Alderaan, uma vez que a gente conhece Alderaan como um monte de pedras no espaço, né? Foi destruída pela Estrela da Morte no episódio 4. Só que a maneira como abordam isso, ou o próprio sequestro dela, é tão bobo, é óbvio, eles nem param para aproveitar e mostrar a criança usando reflexos Jedi, a força que está no sangue dela, de maneira involuntária. Como, por exemplo, indo para trás de uma árvore aparecendo atrás de outra árvore, ou indo para trás de uma pedra aparecendo em cima da montanha. E aí é claro que os caras iam ter dificuldade de pegar ela, porque ela está usando sem saber a força. Me parece estranho a questão dos inquisitores, ou aquela inquisitora, ela não ter uma agenda muito clara. É um personagem insípido, é um personagem que ela era uma Padawan dentro do Templo Jedi, quando ele foi invadido pelo Anakin, dito Vader, né, sem armadura. E lá ela vê aquela morte toda, se finge de morta e no futuro se engajam os inquisitores para poder se vingar do Vader. Só que o movimento dela de vingança, ele não se estabelece, porque ela em nenhum momento mostra ao que ela realmente quer. Nem no papo mais íntimo pela porta com Obi-Wan, quando ela confessa isso, naquele planeta onde está o pessoal acuado e o Vader está chegando para passar o cerol em todo mundo, nem ali ela fala assim, Obi-Wan, eu queria muito ajudar, mas eu tenho uma missão, eu preciso matar o Vader. E eu preciso de você para atrair ele para eu poder matá-lo. Porque é isso que literalmente ela fala. Não, ela continua a amar. Mesmo depois que o Vader derrota ela e vira as costas para ela, porque, veja bem, se o Vader derrotasse ela, virasse para ela e dissesse, olha, ainda conto com você, ainda conto com os seus serviços, tivesse alguma chance dele ser impressionado por ela de novo ao pegar o Luke, se não aconteceu isso, para que essa mulher vai para Tatooine tentar pegar o Luke? Ela é movida pelo quê? Então ela é má mesmo? Ela virou uma inquisitora de fato? Mas se ela pegar o Luke e levar o Obi-Wan, o Vader, pelo menos que o Vader que a gente conhece, para ele já está morta, não tem nada ali. Colocar a coitada da atriz num papel ingrato,
de uma personagem que não tem nenhum tipo de motivação clara. Aí você vê o Obi-Wan, que ao invés de estar extremamente preparado, com a força lá no topo, porque ele ficou anos e anos numa caverna treinando com o mestre dele, quando não ia lá na casa dos Lars a jantar, almoçar, ou fazer uma visitinha rápida, ele receberia na boca da caverna da Beru, né? Da Beru Lars, uma comida, né? Uma bebida, como uma oferenda a um deus. Olha que interessante. O Owen e a Beru começaram a ver o Obi-Wan como uma figura divina, uma figura protetora, que ela deve colocar oferendas na porta da caverna. E o Obi-Wan só se concentrando ao máximo, porque ele sabe que o momento ele vai ter que enfrentar o Vader, e ele não tem cabedal para isso. Nem sempre ele vai conseguir um high ground, ou um terreno mais alto. E o garoto já não é mais tão ingênuo como ele era. Então me dói muito você subverter coisas que são tão básicas, coisas que são tão tipo assim. É claro que o Obi-Wan já tinha que estar mais do que de saco cheio de saber tudo o que acontece em Tatooine. E até mesmo ele não precisava estar dentro de uma caverna, ele já podia estar na casinha dele. A casinha que o Luke vai com o C-3PO e o Rei 222 passar a mensagem no episódio 4, ele já podia ter aquela casinha, por que não? Não entendo, para que morar numa caverna? Beleza, optaram por tirar ele de Tatooine, deixando o Luke descoberto para salvar a Leia, que ele sabe também a importância que é. Legal, não é ruim não. É interessante esse ponto de vista. Só que ele deveria ser tão apto que esse resgate da Leia deveria ser difícil por outros argumentos, e não o que foi colocado ali, a fraqueza dele, a depressão dele, a falta de iniciativa dele, como se ele tivesse com a força reprimida. Como assim força reprimida? No máximo ele podia estar com a força descontrolada. Reprimida? Eu não consigo entender onde essas pessoas pegaram esse tipo de característica que o Obi-Wan podia ter, que é completamente contra tudo que foi dito para ele, tanto na clássica como na prequel. Um cara que está perseguindo uma pessoa e para num bar para beber. Não lembra do Ataque dos Clones? Anakin apavorado para pegar a metamorfa lá e ele vai pro bar beber. Ele é um cara frio calculista. Que emoção exacerbada de repente o Obi-Wan passa a ter. Outra coisa, espera aí, então quer dizer, ele vai sair disfarçado e se veste de Jedi? Com direito a sabre na cintura? Assim, é tão ridículo, porque é óbvio, é tipo assim, eu tô tão treinado que eu posso botar um hobby, posso botar o sabre na cintura e dane-se o que vier pela frente. Eu vou salvar a Leia. Eu vou passar o Serói em quem estiver na minha frente. O cara se esconde vestido de Jedi? Como assim? Então aí você vai vendo aberrações atrás de aberração. Como por exemplo, olha gente, está tudo assim misturado, porque eu não vou também ficar colocando em ordem cronológica, tá? Eu acho que quem já viu Obi-Wan já viu e sabe muito bem o que eu estou falando. A presença do Vader, às vezes, é rifada. A presença daquele personagem icônico de Darth Vader, a armadura, é rifada. É colocada sem um sentido magnânimo, sem um sentido super imponente, sem um sentido de você perder o fôlego vendo aquela imagem. É como se dissesse, olha, tem que desglamorizar o Vader.
Então você chama o Hayden Christensen, tira o cara lá do isolamento que ele tá até com a cara amassada. Ah, não, cara amassada. Cara amassada, cara. Os loucos, só se chamam de louco, né? Os incompetentes, me colocam uma recordação do Anakin ainda Padawan lutando de sabre com Obi-Wan. Mas que diabos, pra que colocar o cara ainda com a trancinha? Com a trancinha a gente sabe que ele era muito novinho com a trancinha. E o cara tá com cara de velho, tá cheio de ruga. Então por que porra não foi lá e deu uma trabalhada no rosto dele? Por que não amenizou um pouco aqui no pescoço, não amenizou um pouquinho as feições? Não contratou o cara do deepfake, caramba. Eu não consigo entender como é que alguém olha aquela cena e diz: nossa, tá tão parecido, tá tão legal. Ou então, deixa o cara com a cara dele e bota o cabelão, bota o cabelo comprido. Ele tem o cabelo comprido um pouco mais velho. Talvez desse para engolir melhor ele com o cabelo comprido e a cicatriz com aquela cara. Teria sido um dos últimos treinos que o Anakin teria feito com Obi-Wan. Teria sido um último treino com o Palpatine já no ouvido do Anakin. Um sinal que o Obi-Wan não viu e falhou por causa disso. Mas não, coloca o cara de trancinha. Outra coisa bizarra, a fuga da base dos inquisitores. Gente, a fuga da base dos inquisitores. Eu só vi uma cena daquela no filme com o Peter Sellers, a Maldição da Pantera Cor-de-Rosa, ou a Pantera Cor-de-Rosa, com o Clouseau, o inspetor Clouseau, usando um sobretudo e vindo com o sobretudo inchado. Como ele acha que ia fugir com uma menina embaixo de um sobretudo, Obi-Wan? Ele tá maluco? É tipo assim, é querer botar o Obi-Wan no escárnio. É querer diminuir o personagem, porque ele não pode ser tão burro. Aí sim eu penso, poxa, realmente, devido ao tal treinamento intensivão que ele teve com Qui-Gon Jinn na caverna, ele agora, o poder dele de Jedi Mind Trick é tão forte que ele diria assim, olha, eu só preciso de um chapéu de oficial para colocar nela. Ele bota o chapéu de oficial na menina e os três vão andando em linha, reta. E ele com a mão colocada para frente, impondo a mão. Por quê? Ele estaria fazendo um raio de ação onde todo mundo à frente não veria a Leia, mas veria uma oficial junto dele como oficial também e a outra. E aí sim, quando a Inquisitora chegasse, ela que manipula a força, ela iria olhar aquilo ali e dizer, vocês são loucos. Ele tá obnublando vocês, ele tá fazendo com que vocês fiquem cegos à realidade. O que o Palpatine usa com todo mundo, porque ele é poderoso pra caramba. As pessoas não veem aquela face deformada porque ele tá segurando aquilo tudo ali. Ele tá fazendo um Sith Mind Trick com todo mundo. Por que o Obi-Wan não podia fazer no hangar isso? E aí quando a Inquisitora chegasse e ele se desconcentrasse, todo mundo visse sim o que estava ali, que era ele, a menina e a mulher. Mas nesse momento as naves já chegariam e eles conseguiriam fugir. Seria muito mais emocionante. E outra, as dimensões da nave, você olha para um lado, o lado da boca, da onde estão vindo as naves, são duas naves enormes. Aí tu olha para dentro do hangar, as naves cabem as duas ali dentro, como assim? Sabe, é tipo assim, parece uma coisa, uma atrás da outra, para dizer, eu vou fazer isso aqui para estragar mais ainda o que você entende como clássico. A nossa missão aqui na Disney é estragar o clássico. Uma vez que o George Lucas vendeu, e agora nós vamos, sob nova direção, nós vamos não só mudar a cor de nave, como vamos estragar os personagens clássicos. Porque, desculpa, gente, o Obi-Wan é a coisa mais fácil de fazer. Qualquer fã meia bomba faria algo melhor do que isso. Peraí, então vocês vão me dizer que uma inquisitora, treinada como ela ia chegar nos Lars e os Lars iam conseguir resistir 1 minuto a ela? Eles só não resistem 1 minuto, como dá tempo até do Luke fugir, cara. Como assim? A primeiro tiro que eles dessem, a rebatida que ela desse com o sabre, tinha matado os dois. Com um tiro só. Uma inquisitora bem treinada como ela, um único tiro do Lars ou da Beru
Teria matado os dois. Pronto. Ela rebatia com o sabre 2 tiros, um do Lars e um do Aberu, e os dois morreriam, cairiam, blum, mortos. Alguma dúvida em relação a isso? Tem alguma ilusão em relação a isso? Por que não usar uma solução mais inteligente? Por que o Obi-Wan, visitando os Lars, visse uma construção inacabada ali naquela fazenda, e ele dissesse assim, poxa Owen, por que essa construção aqui vocês não terminaram ela? Aí ele ia explicar, porque a mãe do Anakin, né, a Shrim Skywalker, a mulher do meu pai, do Lars lá, justamente o povo da areia atacou a nossa fazenda, as populações aqui ao redor, porque a máquina que batia o ferro na areia, bum, 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 provocou uma vibração tal que atraiu o povo da areia. Aquela vibração enlouquece a cabeça dos bichos e vem para cima, eles vêm para cima. Olha que interessante, né? Se o Lars tivesse a sacada de ligar essa máquina e quando a Inquisitora pulasse com tudo lá naquele fosso, aquilo ali fosse lotado de povo da areia em cima dela. E enquanto isso eles fugindo para fora. Tu já imaginou? Aí sim, não é pela força, mas pelo número de criaturas em cima dela, de povo da areia, e ela tentando passar o cerol e pegando ela na gravata, e ela dando soco, empurrando, force push, force, tudo, e ela com o sabre cai, e ela vai e vira, porque ela está tendo que lutar contra uma horda de povo da areia, que é aquela máquina que faz a vibração na areia, atraiu para dentro da casa deles, e pelos fundos onde eles deixaram o Luke, eles pegavam ali um speeder qualquer e ia embora. Mas será que eu preciso pensar muito para ver essas coisas? Isso não é uma coisa natural? Ou que, tudo bem, não quer usar o povo da areia, que ela fosse para Tatooine, não para pegar o Luke, mas para proteger o Luke também. Porque o Vader, de alguma forma, entendeu isso também e viria ali atrás, ela sabia que isso era um plot. E enquanto o Vader fosse tentar pegar o Luke, ela mataria o Vader. Gente, eu não sei, mas o que se vê em Obi-Wan Kenobi não é Star Wars na raiz. O que não é Star Wars na raiz? Obi-Wan Kenobi, a série. Nada combina com nada. Olha, outra coisa que me deixou espantado pela falta de visão. Por que não se trabalhou a implicância que o Owen Lars tem pelo Obi-Wan no momento em que o Obi-Wan passa a ser, assim, stalker, né? De toda hora ele tá lá na fazenda, toda hora o Owen tá olhando ele rondando a fazenda, toda hora o Luke fica perguntando sobre aquele homem que tá rodeando a fazenda. Por que não foi irritando o Owen aos poucos, com essas visitas, até o dia que o Owen expulsa o Obi-Wan da casa? Por que não trabalhou mais essa rivalidade entre os dois, essa implicância entre os dois? Esse amor que ele tem pelo Luke, que uma vez que você me deu como filho, eu vou tratar como filho, mas não quero você rodeando porque eu sei que você representa perigo a ele. Outra coisa, no duelo final, né, do Obi-Wan com Darth Vader, uma coisa que, nossa, o encontro deles é só ver os dois no mesmo espaço, na mesma situação que estavam em Mustafar, mas agora o Vader como Vader de armadura negra. Só isso já é de tirar o fôlego de qualquer fã. Só que, pelo amor de Deus, por que não criam algo novo? Eu fui obrigado a ouvir o Hayden Christensen falar, porque nós vimos no Rebels, a Ahsoka, quando encontra o Vader, ele abre o capacete e aparece um pedaço do rosto, e, poxa, literalmente foi aquilo, porque ficou fantástico. Pra que repetir algo que já foi feito, meu Deus? Os caras caem num planeta que a gente não sabe que a atmosfera é aquela. E vamos exercitar a mente, olha só. Digamos que no meio da luta, o Obi-Wan tá arfando e o Vader tá metendo o cerol nele, ele vê como saída esmigalhar com a força o painel do peito dele, dá uma porrada no capacete, e aí se o Vader começa a ficar todo mal. E aí o que acontece? O Obi-Wan também não tá respirando bem, porque ali a atmosfera não favorece ele pega aquele respirador, né, quando ele nada, que ele tem sempre lá no bate-cinto dele,
Ele bota ali e fica fazendo um barulhinho de respiração, enquanto o Vader, o Anakin, entende que se ele puxar aqueles dois pininhos aqui, que nunca deu uma lógica, né? Eu nem tenho aqui um... Mas o Vader não tem dois pininhos aqui embaixo, prateadinho? Ele puxasse aquilo, o capacete saísse, e ele entendesse que naquela atmosfera, sobre aquelas situações ali daquele planeta, ele podia estar sem capacete, sem equipamento nenhum de respiração. Ele consegue respirar naquela atmosfera e o Obi-Wan não. Olha que inversão inteligente. O Anakin agora, sem capacete, com a roupa do Vader, lutando contra um Obi-Wan que tem um aparelho de respiração e faz um barulhinho. Olha a inversão, olha você mexendo com a saga. E claro, o Anakin, por conseguir respirar sem aquela máscara, é extremamente habilidoso com o sabre, ia dar uma coça no Obi-Wan. Mas claro, o Obi-Wan é frio, é esperto, ia conseguir fazer alguma coisa que ia reverter essa situação e conseguir fugir. Sabe, são tantas questões que se levantam sobre determinadas partes dessa série que eu não entendo como é que eu não entendo, assim, você tem lá o Dave Filoni. Calaram o Dave Filoni e disseram para ele assim, ó, você não vai falar nada. Isso aqui é do Ian McGregor, é da Shaw, é da Kathleen Kennedy, isso aqui não tem nada a ver com Mandaloriano, não tem nada a ver com Tales of the Jedi, não tem nada a ver com Rebels, não tem nada a ver com Clone Wars, não tem nada a ver com Bad Batch. Vai fazendo o seu trabalho certo nesses produtos. Deixa eu errar aqui. Parece coisa feita, gente. Pô, não me parece algo só de incompetência. Peraí, tem um pouco mais nisso aí. Ninguém pode ser tão burro. Ninguém pode ser tão leigo. É impossível que tudo que eu falei aqui tenha sido loucura. É impossível que tudo que eu falei aqui esteja errado. É impossível que o que está na tela seja melhor do que eu falei. Ah, Eduardo, mas a sua crítica então é botar o seu Obi-Wan Kenobi, a sua série, as suas ideias? Não! É tratar com coerência. É tratar com a imaginação aberta a mexer com o coração do fã. Realmente, assim, eu não sei, são tantos detalhes que essa série tem, que poderia ter uma outra abordagem, que te juro, dá assim, dá pena de ver aquilo, dá pena de ver aquilo, dá pena de ver como realmente ficou. E olha, eu assisti o making of que também tem na Disney Plus, o Disney Gallery, do Obi-Wan Kenobi, da série. Cara, esses caras me botam uma baita de uma tela onde eles ficam olhando o filme como se tivessem grande memória do que está acontecendo ali, estampam a cara do coitado do Alec Guinness. Como se tivessem feito um super trabalho, como se tivessem feito o dever de casa. Eles não têm vergonha na cara mesmo. Não há nenhum tipo de tipo assim, não vou fazer gallery disso aqui, porque a gente sabe que ficou meio meia bomba, né? A gente sabe que ficou meio bobinho, ficou meio fora do tom isso aqui. Não! É como se fosse o melhor trabalho do mundo, a grande missão que eles cumpriram. É como se fosse uma obra-prima, tipo assim, o creme de la creme em Star Wars. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Realmente tipo assim, eu não tenho como entender isso. Como fã que eu sou de Star Wars, eu não tenho como entender alguém errar com uma série como essa. Qui-Gon Jinn no final, depois que passou tudo isso, onde até o Luke correu perigo de vida, Qui-Gon Jinn ali? Pra que Qui-Gon Jinn ali? Agora Qui-Gon Jinn pode voltar pro lugar dele. Qui-Gon Jinn pode voltar para onde veio ele, para onde foi os fantasmas. Não tem mais nada que fazer ali. Treinamento de quê? O cara já estava 10 anos ali, gente. 10 anos. Porra, o fantasma não apareceu em 10 anos. 10 anos. Quando o fantasma viesse, eu ia dizer, peraí, cara, peraí, vai baixar em outro terreiro. Aqui não, pô. Aqui não, aqui já acabou. Aqui a ideia já acabou, já tô por mim.
Olha, assim, desculpa, realmente eu não queria fazer esse vídeo, porque eu sei que ele ia ficar enorme, ia ser extremamente destemperado como está sendo, e eu não tenho como fazer diferente um vídeo como esse. Por exemplo, vamos lá, coisas boas. O Vader está muito bonito, a aparência do Vader, da armadura, está muito bonita, o que dói mais ainda, né? Uma coisa que eu gostei que eles preservaram no Vader foi a contemplação. O Vader, ele tem essa coisa, essa característica. Isso foi bonito de ver. Se há alguma coisa que dá para aproveitar dessa patuscada que é Obi-Wan Kenobi, é bonito ver a essência do Vader ali, o contemplar. Por exemplo, vocês lembram do Império Contra-Ataca? Quando eles estão tentando fugir do Vader no finzinho e a Millennium Falcon tá com o Hyperdrive comprometido, não entra na velocidade da luz por nada. E de repente o R2 consegue mexer lá e parte. O Vader fica olhando aquilo ali, ele fica contemplando aquela cena. Enquanto do lado dele tá o almirante, tá assim, desesperado. Um capitão, um almirante, sei lá, o Piet, né, se eu não me engano. Ele tá ali, do tipo, morri, ele vai virar e vai me matar, nem vai se virar, eu vou morrer aqui enquanto ele olha pela janela. Não! Ele contempla aquilo, se vira e vai embora. Eu vi esse Vader na série, naquela hora do fogo, né, que foi uma coisa também esquisita aquilo, né, eu vou arrastar você pro fogo. Queima, Obi-Wan, queima, desgraçado. Como assim? Mas tá, vai que seja. Aí o Obi-Wan consegue sair, o robô vai lá ajudar ele, e o Vader fica olhando aquela cena, que ele poderia reverter no pulo, né? Ele poderia matar os dois ali, o robô e o Obi-Wan mole ali. Tava muito perto uma coisa da outra. Mas tava mole ali, mole, sem susto. Sem mexer a mãozinha, ele matava. Mas não, ele fica olhando, fica contemplando. E em outros momentos da série ele também tem essa coisa do contemplar, como por exemplo a fuga daquela galera onde ele deixa a Inquisitora quase morta lá. Ele fica olhando a nave sair de outro ponto e olha, da mesma maneira que ele atraiu aquela nave, ele podia explodir aquela nave lá. A Rey não fez isso? A idiota da Rey não fez isso? O Vader não vai fazer? Ele não poderia soltar um raio pela mão e BAM! Explodir aquela que estava voando? A Rey fez, por que o Vader não pode fazer? Então é tipo assim, legal ver essa coisa da contemplação, mas eu juro para vocês, no fim o saldo é extremamente negativo de Obi-Wan Kenobi. Você dizer que gostou, amou essa série, é uma grande prova de que você tem que rever seus conceitos enquanto fã de Star Wars. Você deve rever a saga e pensar assim, eu sou fã de Star Wars mesmo? Eu realmente entendi a saga? Eu realmente entendi a psicologia e a dinâmica dos personagens? Reveja. Se você não tem nenhuma crítica a essa série, reveja seus conceitos em relação à saga de Star Wars. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo monstro sobre a série do Obi-Wan Kenobi em streaming pela Disney Plus. Claro, rever o Ian McGregor como Obi-Wan é sempre um prazer. Para o público menos exigente e que não é tão fã assim, pode até ser um momento legal, pode ser até uma incursão interessante por mais um pedaço de Star Wars. Mas, gente, por favor, fiquem atentos à boa qualidade de um produto em relação à nossa querida saga, como por exemplo Mandaloriano, que tem mandado muito bem, desculpa o trocadilho, Mandaloriano tem mandado muito bem. É isso, gente. Muito obrigado, forte abraço, beijão e a qualquer momento. Change it for a circle, let's go.
scenery, the makeup, the props, the audience that lets you in your